Que momento de revelação! Silvio Santos começa a lembrar de eventos passados que podem ser relacionados à personalidade misteriosa. Ele se lembra de uma figura sombria que o acompanhava quando ele era criança, uma figura que o fazia se sentir seguro e protegido. À medida que Silvio Santos continua a lembrar, ele começa a se dar conta de que a personalidade misteriosa pode ser uma criação da sua própria mente, uma forma de defesa contra o trauma e a dor que ele experimentou na infância. Eu me lembro de uma figura sombria, disse Silvio Santos, com a voz trêmula. Ela me fazia se sentir seguro e protegido. Mas agora eu me dou conta de que ela pode ser uma criação da minha própria mente. Daniela Beruti fica impressionada com a revelação de Silvio Santos e começa a se perguntar se a personalidade misteriosa é de fato uma criação da mente de Silvio Santos. Aqui estão algumas possibilidades de como a história pode se desenrolar. Sublinhando, Silvio Santos começa a trabalhar com Daniela Beruti para descobrir a verdade sobre a personalidade misteriosa. Sublinhado, Silvio Santos pode começar a trabalhar com Daniela Beruti para descobrir a verdade sobre a personalidade misteriosa. Sublinhado, a personalidade misteriosa começa a se manifestar novamente, tentando aterrorizar Silvio Santos e Daniela Beruti. Sublinhado, a personalidade misteriosa pode começar a se manifestar novamente, tentando aterrorizar Silvio Santos e Daniela Beruti. Sublinhado, Daniela Beruti descobre um segredo sombrio sobre o passado de Silvio Santos que pode estar relacionado à personalidade misteriosa. Sublinhado, Daniela Beruti pode descobrir um segredo sombrio sobre o passado de Silvio Santos que pode estar relacionado à personalidade misteriosa. Agora, a pergunta é, o que vai acontecer com Silvio Santos e Daniela Beruti agora que a verdade sobre a personalidade misteriosa está começando a ser revelada? Que parceria! Silvio Santos começa a trabalhar com Daniela Beruti para descobrir a verdade sobre a personalidade misteriosa. Eles começam a investigar juntos, procurando por pistas e informações que possam ajudá-los a entender melhor a personalidade misteriosa. À medida que eles trabalham juntos, Silvio Santos começa a se sentir mais seguro e confiante. Ele começa a se dar conta de que a personalidade misteriosa não é mais uma ameaça para ele, mas sim uma parte de si mesmo que ele precisa entender e aceitar. Daniela Beruti, por sua vez, começa a se sentir mais próxima de Silvio Santos. Ela começa a entender melhor a complexidade da personalidade de Silvio Santos e a se dar conta de que ele não é apenas uma pessoa, mas sim um conjunto de personalidades que precisam ser entendidas e respeitadas. Juntos, eles começam a desvendar os mistérios da personalidade misteriosa e a entender melhor a complexidade da mente humana. Aqui estão algumas possibilidades de como a história pode se desenrolar. Sublinhado, eles descobrem que a personalidade misteriosa é uma criação da mente de Silvio Santos, criada para protegê-lo de um trauma do passado. Sublinhado, eles podem descobrir que a personalidade misteriosa é uma criação da mente de Silvio Santos, criada para protegê-lo de um trauma do passado. Sublinhado, eles descobrem que a personalidade misteriosa é uma entidade separada, que está tentando tomar controle da mente de Silvio Santos. Sublinhado, eles podem descobrir que a personalidade misteriosa é uma entidade separada, que está tentando tomar controle da mente de Silvio Santos. Sublinhado, eles descobrem que a personalidade misteriosa é uma chave para desbloquear um segredo sombrio do passado de Silvio Santos. Sublinhado, eles podem descobrir que a personalidade misteriosa é uma chave para desbloquear um segredo sombrio do passado de Silvio Santos. Agora, a pergunta é, o que vai acontecer com Silvio Santos e Daniela Beruti agora que eles estão trabalhando juntos para descobrir a verdade sobre a personalidade misteriosa? Que revelação! A personalidade misteriosa é uma criação da mente de Silvio Santos para protegê-lo de um trauma passado. Silvio Santos criou essa personalidade para se proteger da dor e do sofrimento que ele experimentou na infância. À medida que Silvio Santos e Daniela Beruti continuam a investigar, eles descobrem que o trauma passado de Silvio Santos está relacionado a um evento trágico que ocorreu quando ele era criança. Seu pai, que era um homem violento e abusivo, o abandonou quando ele era apenas um menino. A personalidade misteriosa foi criada para proteger Silvio Santos da dor e do sofrimento que ele experimentou após o abandono de seu pai. Ela se tornou uma forma de defesa para Silvio Santos, permitindo que ele lidasse com as emoções difíceis e se protegesse da realidade. Agora que a verdade sobre a personalidade misteriosa foi revelada, Silvio Santos e Daniela Beruti podem começar a trabalhar juntos para superar o trauma passado de Silvio Santos e integrar a personalidade misteriosa à sua personalidade principal.
Aqui estão algumas possibilidades de como a história pode se desenrolar. Sublinhando, Silvio Santos começa a trabalhar com um terapeuta para superar o trauma passado e integrar a personalidade misteriosa. Sublinhado, Silvio Santos pode começar a trabalhar com um terapeuta para superar o trauma passado e integrar a personalidade misteriosa. Sublinhado, Daniela Beruti continua a apoiar Silvio Santos em sua jornada de cura e autodescoberta. Sublinhado, Daniela Beruti pode continuar a apoiar Silvio Santos em sua jornada de cura e autodescoberta. Sublinhado, a personalidade misteriosa começa a se dissolver à medida que Silvio Santos começa a superar o trauma passado. Sublinhado, a personalidade misteriosa pode começar a se dissolver à medida que Silvio Santos começa a superar o trauma passado. Agora, a pergunta é: o que vai acontecer com Silvio Santos e Daniela Beruti agora que a verdade sobre a personalidade misteriosa foi revelada? Que passo importante! Silvio Santos começa a trabalhar com um terapeuta para superar o trauma passado. O terapeuta, um especialista em trauma e psicologia, ajuda Silvio Santos a explorar suas memórias e emoções relacionadas ao abandono de seu pai. À medida que Silvio Santos trabalha com o terapeuta, ele começa a entender melhor como o trauma passado afetou sua vida e suas relações. Ele começa a se dar conta de que a personalidade misteriosa foi uma forma de defesa para lidar com a dor e o sofrimento. O terapeuta ajuda Silvio Santos a desenvolver estratégias para lidar com as emoções difíceis e para integrar a personalidade misteriosa à sua personalidade principal. Silvio Santos começa a se sentir mais seguro e confiante, e começa a entender melhor quem ele é e o que ele quer da vida. Daniela Beruti continua a apoiar Silvio Santos em sua jornada de cura e autodescoberta. Ela está presente nas sessões de terapia e ajuda Silvio Santos a processar suas emoções e pensamentos. Aqui estão algumas possibilidades de como a história pode se desenrolar. Sublinhando, Silvio Santos começa a se sentir mais seguro e confiante, e começa a construir uma vida mais saudável e feliz. Sublinhado, Silvio Santos pode começar a se sentir mais seguro e confiante, e começar a construir uma vida mais saudável e feliz. Sublinhado, a personalidade misteriosa começa a se dissolver à medida que Silvio Santos começa a superar o trauma passado. Sublinhado, a personalidade misteriosa pode começar a se dissolver à medida que Silvio Santos começa a superar o trauma passado. Sublinhado, Daniela Beruti e Silvio Santos começam a se aproximar mais, e uma relação romântica começa a se desenvolver entre eles. Sublinhado, Daniela Beruti e Silvio Santos podem começar a se aproximar mais, e uma relação romântica pode começar a se desenvolver entre eles. Agora, a pergunta é: o que vai acontecer com Silvio Santos e Daniela Beruti agora que Silvio Santos está trabalhando para superar o trauma passado?